Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde, com muitas dicas para você. Hoje, 17 de fevereiro de 2024, ouviremos na reflexão com o pastor Emerson a continuação do livro de Êxodo. No quadro das curiosidades, Lily Bold continuará falando sobre os alimentos que são bons para o fígado. A saúde é um dom precioso concedido ao homem. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde. No quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação à educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Quão bom é estar com você. Que alegria, mais um sábado ao teu lado, aí onde você está, juntinho com Deus. Estamos aqui falando sobre o livro de Êxodo. Já falamos sobre o que significa o nome e tantas outras coisas que já consideramos. Estamos no capítulo 3. Já vimos sobre o nascimento de Moisés, a fuga de Moisés do Egito para o deserto de Midian. E agora vamos para uma outra fase. Moisés tinha 40 anos quando estava ainda no Egito. Quando foi para o deserto, ficou mais 40 anos. E agora recebe o chamado de Deus e vai agora enfrentar o faraó egípcio por conta do povo hebreu que estava lá preso. Vamos ler então o capítulo 3. Diz assim: Apacentava Moisés um rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não era consumida. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés! Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Muito interessante. Esta leitura nos traz algo que é muito importante para todos nós. Muitas vezes talvez você esteja pensando e dizendo assim: poxa, mas que privilégio de Moisés, né? Deus veio falar com ele
falou através de um arbusto, através de uma sarça ardente, como nós conhecemos e como fizemos a leitura. Era um arbusto comum que tinha lá no deserto. Mais interessante é que Deus veio à sua presença e veio com uma proposta muito importante. Como nós já lemos, Moisés foi treinado lá no Egito. Ele sabia falar várias línguas, ele era muito forte. Lembra que ele matou um soldado com as suas próprias mãos? Então ele fazia muitas atividades físicas, ele sabia todas as artes da luta, ele era um homem preparado para a guerra. Foi preparado por Deus lá no Egito. Mas por qual função, qual motivo agora Deus o chama? Por ser um homem destemido, um homem que sabia e conhecia quem era o Deus verdadeiro, Deus o chama agora para fazer uma tarefa muito importante. Libertar o povo de Deus, os descendentes ali de Abraão, Isaac e Jacó, que estavam ali agora sendo escravos lá no Egito. E Moisés, então agora tem ali um susto, né? Leva um susto no momento, até porque isso não é uma coisa comum. Mas eu fico pensando no privilégio. O privilégio que Moisés teve de falar diretamente com Deus. Talvez você já tenha buscado falar com Deus assim e tivesse a resposta imediata. É o sonho, acho que, de quase todos nós. E Moisés teve esse privilégio. Interessante que Moisés ali ainda teve que tirar as sandálias porque estava numa terra santa, porque a terra era santa ali, porque Deus estava presente. Só que muitas vezes a gente não percebe isso, né? Nas nossas igrejas, na nossa comunidade ali, onde tem um local onde você adora Deus, a gente às vezes esquece que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. A gente pede com respeito, a gente não te fala coisas que não devia, dá risadas, gargalhadas e pede aquele respeito pelo Deus verdadeiro. Faz barulho, toda hora se levantando. São coisas que a gente tem que começar a pensar. Se Deus está presente, a minha atitude tem que ser de respeito, tem que ser de amor ao Deus verdadeiro, ao Deus que eu amo. E Moisés agora vai conversar com Deus. E Deus tem um plano. O plano é tirar o povo hebreu lá do Egito. Na próxima semana nós vamos dar continuidade a esta parte, onde Deus vai usar Moisés para ser um instrumento para tirar o povo do Egito. O que eu quero trazer para você hoje é: você tem buscado a Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Lá no Antigo Testamento, muitas vezes, o nosso Deus ele vinha na presença das pessoas e conversava com elas. A partir do Novo Testamento, ele não faz isso constantemente. Acredito que faz isso com muita raridade. Hoje, como é que nós conversamos com Deus? Deus deixou a Bíblia, deixou a palavra dele aqui. Se você quer uma resposta de Deus, busque na Bíblia. Se essa resposta não estiver na Bíblia e Deus achar que ela é importante para a tua salvação, Ele vai te responder. Pode ser como respondeu a Moisés, pode ser num sonho, pode ser numa visão. Deus tem várias maneiras de se manifestar para você. Mas isso é com Deus, não depende da gente. E essa resposta é independente de cada um de nós. Agora o que você precisa fazer é ler a palavra de Deus. Deus só vai te responder coisas e que se forem importantes, se não estiver na palavra. Se estiver na palavra, Ele já deixou a palavra, deixou a Bíblia para você poder ler. E através da leitura da Bíblia, você vai entender os desígnios de Deus para a tua vida, para a minha vida. É por isso que eu venho desde o primeiro dia, há mais de um ano atrás, pedindo a você que leia a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia.
Você precisa cada dia mais se inteirar dos assuntos bíblicos, de ver como Deus interage com o seu povo, quais são os desígnios de Deus para o seu povo, qual é o desejo de Deus para cada um de nós. E você é o povo de Deus. Ele quer que todos se salvem, todos façam parte do exército dele. O que é muito interessante desse Deus é que ele não obriga ninguém a servi-lo. Por isso muitos o ignoram, porque acham que ele é um Deus que não luta por você. Mas isso é uma grande mentira de Satanás. Ele deu tudo lá na cruz do Calvário. Deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Isto é a graça. E a graça é tudo o que eu e você precisamos. Depois que eu entendo a graça, eu vou fazer a vontade de Deus através da Bíblia, porque eu amo a Deus. E é isso que você precisa fazer hoje. Você precisa amar a Deus. Quando a gente ama, a gente obedece. Quando a gente ama, a gente faz de tudo para agradar aquela pessoa. Então, se você ama a Deus verdadeiramente, você precisa ler a Bíblia, entender o que agrada a Deus e fazer isso porque você ama. Não por nenhum outro sentimento, mas sim por amor. Quando eu amo alguém, eu faço de tudo para agradar aquela pessoa. Você entende o que eu estou falando? E quando eu amo a Deus, eu vou fazer de tudo para agradar esse Deus maravilhoso que deu o seu Filho na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. Deus te abençoe. Uma feliz semana e estude a Bíblia. Estude a palavra do Senhor para que você possa entender aquilo que Deus quer de você e de mim. Um abraço. Deus te abençoe e até a semana que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos a continuar falando nesta semana sobre os alimentos para o fígado. E hoje vamos a falar sobre a vesícula biliar. ¿Vocês sabiam que a vesícula biliar é um reservatório de bilis que deve ser esvaziada no momento adequado e com intensidade adequada? Então, por diferentes motivos, como cálculos biliares em seu interior, inflamação e bilis espessa, a vesícula pode não ser esvaziada no momento preciso e com a devida intensidade. Esses transtornos são chamados colegicinesias ou vesícula preguiçosa. Se manifesta como peso abdominal, dor do lado direito das costas ou dor de cabeça. Certos alimentos dotados de ação colerética, que aumentam a excreção de bilis e a tornam fluida, e colagoga, que estimulam o esvaziamento mais ou menos suave da vesícula, podem evitar esses transtornos funcionais. Mas outros alimentos, especialmente se forem ricos em gordura, agravam a disfunção. Então, nós precisamos aumentar principalmente o consumo de alcachofra, chicória, endívia, que é uma chicória branca, escarola, rabanete, berinjela, ruibarbo, tamarindo, azeitona e mamão. Bora cuidar de nosso fígado. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Fatores de saúde. O conhecimento de princípios elementares. Muitos me têm perguntado: que procedimento devo seguir para preservar minha saúde? Minha resposta é: deixai de transgredir as leis de vosso ser. Deixai de condescender com o apetite depravado, ingeri alimentos simples, vesti-vos saudavelmente, o que requererá modéstia e simplicidade.
Trabalhai de maneira saudável e não adoecereis. É pecado ser doente, pois toda a doença é resultado de transgressão. Muitos sofrem em consequência da transgressão de seus pais. Estes não podem ser censurados pelo pecado de seus pais. Não obstante, é seu dever indagar em que seus pais violaram as leis do seu ser, que trouxeram sobre seus descendentes tão desditosa herança. E naquilo em que os hábitos de seus pais foram errados, devem eles mudar de procedimento e guiar-se por hábitos corretos, em melhor relação para com a saúde. Os homens e as mulheres devem informar-se no que tange a filosofia da saúde. A mente dos seres racionais parece estar imersa em escuridão no que respeita à sua própria estrutura física e quanto a preservá-la em condições saudáveis. A presente geração tem confiado seu corpo aos médicos e sua alma aos ministros. Não pagam eles bem aos seus ministros para estudar a Bíblia em seu lugar, a fim de que não precisem ser molestados? E não é sua obrigação dizer-lhes aquilo que eles devem crer e solucionar todas as questões duvidosas de teologia, sem investigação especial de sua parte? Se estão doentes, vão ao médico, creem em tudo o que ele possa dizer e ingerem qualquer coisa que ele possa prescrever, pois não lhe pagam um liberal honorário e não é seu dever conhecer seus males físicos e o que prescrever para deixá-los bem, sem precisarem ser atormentados com o problema? Tão estreitamente está a saúde relacionada com a nossa felicidade que não podemos ter a última sem a primeira. É necessário um conhecimento prático da ciência da vida humana, a fim de que glorifiquemos a Deus em nosso corpo. É, por conseguinte, da mais alta importância que entre as matérias selecionadas para a infância, a fisiologia ocupe o primeiro lugar. Quão poucos sabem qualquer coisa sobre a estrutura e funções do seu próprio corpo e das leis naturais. Muitos estão sendo levados à deriva, à semelhança de um navio no mar, sem bússola ou âncora, e o que é pior, não estão interessados em aprender como conservar seu corpo em boas condições de saúde e evitar as doenças. Indispensável negação própria. A condescendência com os apetites carnais tem degradado e escravizado a muitos. Renúncia e controle sobre os apetites animais são necessários, a fim de estabelecer uma condição melhorada de saúde e moralidade, e purificar a sociedade corrompida. Toda violação de princípio no comer e beber embota as faculdades de percepção, tornando-lhes impossível apreciarem ou darem o justo valor às coisas eternas. É de especial importância não permanecer a humanidade ignorante com respeito às consequências dos excessos. Temperança em todas as coisas é indispensável à saúde e ao desenvolvimento e crescimento de um bom caráter cristão. Os que transgridem as leis de Deus existentes em seu próprio organismo não serão menos vagarosos em violar a lei proclamada no Sinai. Aqueles que, após haverem recebido a luz, se recusam a comer e beber guiados pelo princípio, em lugar de serem controlados pelo apetite, não serão perseverantes com relação a serem governados por princípio em outras coisas. A ventilação do assunto da reforma no comer e beber desenvolverá o caráter e conduzirá infalivelmente à luz aqueles que fazem do seu ventre um Deus. Responsabilidade dos pais. Os pais devem despertar e, no temor de Deus, inquirir: que é a verdade? Tremenda responsabilidade repousa sobre eles.
Devem eles ser fisiologistas práticos, de maneira que possam distinguir entre os hábitos físicos corretos e os que não o são, e estejam capacitados a, por esse meio, instruir os seus filhos. A grande massa está tão ignorante e indiferente no que respeita à educação física e moral de seus filhos quanto os irracionais. E mesmo assim, ousam assumir as responsabilidades de pais. Toda mãe deve relacionar-se com as leis que governam a vida física. Deve ela ensinar a seus filhos que a condescendência com o apetite animal produz uma ação mórbida no organismo e embota suas sensibilidades morais. Devem os pais buscar a luz e a verdade, como se buscassem tesouros escondidos. É atribuído aos pais o sagrado encargo de formar o caráter de seus filhos na infância. Devem eles ser para seus filhos professores e médicos. Cumpre-lhes compreender as necessidades e as leis da natureza. Uma cuidadosa conformidade com as leis que Deus implantou em nosso ser preservará a saúde e não permitirá que haja um quebrantamento da constituição física que tente o sofredor a chamar o médico para consertá-la novamente. Muitos parecem pensar que têm o direito de tratar o seu próprio corpo como lhes apraz, mas se esquecem de que seu corpo não é sua propriedade. Seu Criador, que os formou, tem sobre eles reivindicações, das quais não podem livrar-se justamente. Toda transgressão desnecessária das leis que Deus estabeleceu em nosso ser é virtualmente uma violação da lei de Deus e é um pecado tão grande à vista dos céus como quebrantar um dos 10 mandamentos. A ignorância quanto a esse importante assunto é pecado. A luz está agora a brilhar sobre nós e estamos sem escusas, caso lhe não demos acolhida e não tornemos sábios com relação a estas coisas, as quais deve ser o nosso mais elevado interesse terreno entender. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. A educação de Israel. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como uma menina de seu olho. O método de educação estabelecido no Éden centralizava-se na família. Adão era o filho de Deus, e era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. No plano divino de educação, adaptado às condições do homem após a queda, Cristo ocupa o lugar de representante do Pai, como o elo conectivo entre Deus e o homem. Ele é o grande ensinador da humanidade, e ele ordenou que os homens e mulheres fossem seus representantes. A família era a escola, e os pais os professores. A educação centralizada na família era a que prevalecia nos dias dos patriarcas. Deus provia às escolas assim estabelecidas as mais favoráveis condições para o desenvolvimento do caráter. O povo que estava sob sua direção ainda prosseguia com o plano de vida que ele havia designado no princípio. Os que se afastavam de Deus construíam para si mesmos cidades, e congregando-se nelas, gloriavam-se no esplendor, no luxo e no vício, que fazem das cidades de hoje o orgulho e a maldição do mundo. Mas os homens que se ativeram aos divinos princípios de vida moravam entre os campos e colinas. Eram cultivadores do solo e guardas de rebanhos. E nessa vida livre e independente, com suas oportunidades para o trabalho, estudo e meditação, aprendiam acerca de Deus e ensinavam os filhos a respeito de suas obras e caminhos. Tal foi o método de educação que Deus desejava estabelecer em Israel. Mas quando os tirou do Egito, poucos havia entre os israelitas preparados para serem coobreiros dele, no ensino dos filhos. Os próprios pais necessitavam de instrução e disciplina.
Vítimas de prolongada escravidão, eram ignorantes, indisciplinados e degradados. Pouco conhecimento tinham de Deus e pouca fé nele. Estavam confundidos com falsos ensinos e corrompidos pelo seu demorado contato com o paganismo. Deus quis levantá-los a um nível moral superior e para tal fim procurou dar-lhes o conhecimento de si próprio. No trato com os errantes no deserto, em suas marchas de um para outro lado, expostos à fome, à sede e ao cansaço, em perigos de adversários gentios e na manifestação de sua providência em seu socorro, Deus procurava fortalecer-lhes a fé, revelando-lhes o poder que continuamente operava para seu bem. E havendo-os ensinado a confiar em seu amor e poder, era seu intuito pôr diante deles, nos preceitos de sua lei, a norma de caráter que pela sua graça desejava alcançassem. Preciosas foram as lições ensinadas a Israel durante sua permanência no Sinai. Foi este um período de preparo especial para a herança de Canaã. E o ambiente ali era favorável para o cumprimento do propósito de Deus. No cume do Sinai, sobranceiro à planície em que o povo espalhava suas tendas, repousava a coluna de nuvem que tinha sido o guia em sua jornada. Como coluna de fogo à noite, assegurava-lhes a proteção divina, e enquanto se achavam entregues ao sono, o pão do céu mansamente caía sobre o acampamento. Em todos os lados, elevações vastas, escabrosas em sua grandeza solene, falavam de duração e majestade eternas. O homem era levado a reconhecer sua ignorância e fraqueza na presença daquele que pesou os montes e os outeiros em balanças. Ali, pela manifestação de sua glória, Deus procurou impressionar Israel com a santidade de seu caráter e mandamentos, e a extrema culpabilidade da transgressão. O povo, porém, era tardio para compreender a lição. Acostumados como tinham estado no Egito, com as representações materiais da divindade e estas da mais degradante natureza, era-lhes difícil conceber a existência ou o caráter do ser invisível. Condoendo-se de sua fraqueza, Deus lhes deu um símbolo de sua presença. E me farão um santuário, disse ele, e habitarei no meio deles. Na construção do santuário como a morada de Deus, Moisés foi instruído a fazer tudo segundo o modelo das coisas no céu. Deus o chamou ao monte e revelou-lhes as coisas celestiais, e o tabernáculo foi, em todos os seus pertences, modelado à semelhança delas. Assim também revelou ele o seu glorioso ideal de caráter a Israel, de que ele desejava fazer sua morada. A norma deste caráter foi-lhes mostrada no monte, ao ser do Sinai dada a lei, e quando passou Deus diante de Moisés, e este proclamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Mas por si mesmos eram eles incapazes de atingir este ideal. Aquela revelação no Sinai apenas poderia impressioná-los com sua necessidade e incapacidade. O tabernáculo, com os seus serviços de sacrifícios, deveria ensinar outra lição, a lição do perdão do pecado e do poder de obediência para a vida, mediante o Salvador. Por meio de Cristo deveria cumprir-se o propósito de que era um símbolo, o tabernáculo. Aquela construção gloriosa com suas paredes de ouro luzente, refletindo em matizes do arco-íris, as cortinas bordadas de querubins, a fragrância do incenso, sempre a queimar, a invadir tudo, os sacerdotes vestidos de branco imaculado, e num profundo mistério do compartimento interior, acima do propiciatório entre as figuras de anjos prostrados em adoração, a glória do Santíssimo. Em tudo, Deus desejava que seu povo lesse o seu propósito para com a alma humana. Era o mesmo propósito muito mais tarde apresentado pelo apóstolo Paulo, falando pelo Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Grande foi a honra e o privilégio concedidos a Israel na edificação do santuário, e grande também foi a responsabilidade. Uma estrutura de extraordinário esplendor, exigindo para sua construção os mais custosos materiais e as maiores aptidões artísticas, devia ser erigida no deserto por um povo apenas escapado da escravidão. Parecia uma tarefa estupenda.
Mas aquele que havia dado o plano da construção empenhou-se em cooperar com os construtores. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo o artifício. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Que escola industrial era aquela no deserto, tendo como instrutores a Cristo e seus anjos. No preparo do santuário e seus móveis todo o povo devia cooperar. Havia ocupação para o cérebro e para as mãos. Exigia-se uma grande variedade de material, e todos foram convidados a contribuir conforme a boa vontade de seu coração. Desta maneira, pelo trabalho e ofertas, eram ensinados a cooperar com Deus e uns com os outros. E também deviam cooperar na preparação do edifício espiritual, o templo de Deus na alma. Desde o início da jornada ao sair do Egito, tinham-se-lhes dado lições para o seu preparo e disciplina. Mesmo antes de deixarem o Egito, tinha-se levado a efeito uma organização temporária, e o povo foi distribuído em grupos sob chefes designados. No Sinai, completaram-se os arranjos para a organização. A ordem tão salientemente ostentada em todas as obras de Deus manifestava-se na economia hebreia. Deus era o centro da autoridade do governo. Moisés, como seu representante, devia em seu nome administrar as leis. Então vinha o conselho dos 70, os sacerdotes e os príncipes, e sob estes capitães de milhares, e capitães de 100, e capitães de 50, e capitães de 10, e finalmente oficiais designados para fins especiais. O acampamento foi arranjado em perfeita ordem, ficando no centro do tabernáculo, a morada de Deus, e em redor dele as tendas dos sacerdotes e levitas. Além destas, cada tribo acampava ao lado de seu próprio estandarte. Foi posto em vigor um regulamento sanitário completo. Este foi prescrito ao povo não simplesmente como necessário à saúde, senão também como condição de conservar entre eles a presença daquele que é santo. Pela autoridade divina, Moisés lhes declarou: O Senhor teu Deus anda no meio de teu arraial, para te livrar, pelo que o teu arraial será santo. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.